Palestra da noite, como foi anunciado, o evangelista Lucas nos fala sobre essa mulher em duas passagens na Bíblia. A primeira, ele nos fala no capítulo 8, versículo 1 a 3, quando ele se refere que andava com ele os 12 e algumas mulheres, entre elas algumas que foram curadas de enfermidades e também foram livradas de alguns espíritos malignos. Quando Lucas se refere os 12, com ele andavam os 12, com Jesus andavam os 12, e nós sabemos que são os 12 apóstolos, que Jesus, ao iniciar a sua divina missão, ele buscou um por um para poder auxiliar a divulgar o Evangelho de Deus, né? Falar das leis divinas, trazer os ensinamentos. E essas mulheres também, porque depois que Jesus começou a fazer os seus ensinamentos para essas pessoas, uma multidão começou a seguir Jesus. E entre eles as mulheres que eram infalíveis, estavam sempre ali acompanhando Jesus, buscando aprendizado para levar para casa e colocar em prática. É o que nós aprendemos o tempo todo. Na outra passagem, Lucas se refere no capítulo 24, que essas mulheres que acompanhavam Jesus, elas também estavam presentes na hora em que Jesus foi levado ali ao seu martírio na cruz. Porque muitos discípulos, os próprios apóstolos, eles com medo das perseguições, eles não acompanharam Jesus, mas as mulheres estavam ali, Maria, que foi sua mãe, Maria, mãe de Tiago, Susana, e também essa que nós estamos falando, que é Joana. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 15, vem falar dessa mulher como sendo uma mulher de muita fé, uma mulher que tinha muitas posses, que morava em um palácio e era servida por muitas escravas que a serviam com zelo. Isso aí é para a gente parar e pensar. Olha só, uma mulher rica, cheia de criada, e as criadas a serviam com zelo. Quer dizer que ela era uma pessoa boa, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas têm ali muito funcionário, mas todo mundo morre de raiva deles, né? Eu faço que eu trabalho, não ganhar meu ganho é bom, mas a pessoa é horrível, nariz em pé, acha que é melhor que todo mundo, e no caso a Joana não. E também, ela, além de ter essas criadas, ela acompanhava sempre Jesus, vestido de uma maneira muito simples, para poder não denotar grandeza nenhuma, aparentar grandeza nenhuma diante das pessoas. Mas o seu marido, que era um alto funcionário do governo de Herodes, né? Na época, Herodes Antipas, ele não, ele já tinha o nariz em pé, ele achava que era melhor que todo mundo, e devido à sua posição social, ele sempre estava gastando, fazendo coisas assim que para ele era o certo. E esse homem, nós estamos falando de Cusa, ele era conhecido como Cusa. Por isso que hoje, como a Marisa anunciou, nós vamos falar de Joana de Cusa. Porque ao falar Joana, muitas vezes a gente não faz referência. Se a gente for trazer para os dias de hoje, é aquela coisa que até hoje em dia a gente traz, Marisa de Domingos. Porque se falar Marisa, é uma Marisa qualquer, não é? Mas quando fala Marisa de Domingos, a gente sabe quem que é. Não é isso? Margarete de Miguel. Isso é importante. Vânia de Dari, medalha de Vânia também está aqui. Aí sim, porque não é só. Não é falar Dari, é um Dari qualquer, mas quando é Dari de Vânia, ele é importante, que é de Vânia, né? Então é modifica. Mas realmente então era isso que fazia a coisa, dar nome, né? A pessoa entender quem que era. Então Joana de Cusa, por isso que ela era casada com Cusa, que era esse alto funcionário do governo. Mas a Joana, ao seguir Jesus, ela era uma mulher de muita fé, ela ficou conhecida por sua fé, porque ela tinha realmente fé, ela acompanhava os ensinamentos, ela queria realmente aprender, ela queria praticar aquilo que ela aprendia, porque ela acreditava que aquilo era bom para ela. Mas o Cusa, nem eu não queria saber.
devido à sua posição social, ele queria tomar o povo. Porque a gente sabe que muitas vezes é assim, né? Então, às vezes ele ia para a sinagoga, às vezes ele sacrificava para os deuses lá da época, então ele não tinha nada definido. E Joana sentia muito isso, ela falava com ele dos ensinamentos, chamava. Gente, quantas vezes eu conheci a doutrina espírita e a gente vendo a beleza que é, a grandeza que é, e nós vemos uma pessoa sofrendo, às vezes um filho, o pai, a mãe, o marido, a gente quer chamar a pessoa também para conhecer, para poder ver que ali está a solução de muitos problemas, não é assim? A gente quer chamar a pessoa. Agora, também fica aquela responsabilidade nossa, né, gente? Porque nós vamos conhecer a doutrina espírita e tantos ensinamentos que a gente vê maravilhosos, que vem falar, a doutrina espírita vai falar de fé, de gratidão a Deus, de termos otimismo, ter esperança. Aí muitas vezes também a gente vem, participa de estudo, participa de reunião, e o que é os estudos pedem para nós? Para a gente sair e praticar, esforçar para colocar em prática. E aqueles que estão lá em casa, muitas vezes que a gente fala, não, você precisa de ir. As mulheres muitas vezes querem trazer o marido fica bonzinho da gente, né? Não, conhece a doutrina, ele vai ficar um doce, vai até arrumar a cozinha para mim, vai fazer um almoço, oh beleza. Mas aí, quando a gente vem e não pratica, muitas vezes a gente escuta aquele cutucão, o filho, alguém fala com a gente assim, é isso que você está aprendendo lá? Aí, né, é hora da gente ficar, não, realmente, eu tenho que colocar em prática o que eu estou aprendendo. Porque a partir do exemplo que a gente mostra lá fora, das nossas mudanças, não precisa convidar ninguém, não. Eles vão vir atraídos pela nossa mudança. Por isso o esforço no dia a dia é a nossa mudança pessoal. E a nossa melhoria é a nossa mudança. É aquela coisa, eu faço tudo do mesmo jeito, todo dia igual. Eu quero ter um resultado diferente. Eu vou ter resultado diferente? Vou, gente? Vai ser do mesmo jeito. Aí eu quero ser uma pessoa diferente. Eu estou aprendendo que eu tenho que fazer diferente. Aí eu faço igual. Eles começam a cobrar de mim, eu fico com raiva ainda. Não, então eu vou começar a prestar atenção e fazer diferente. E Joana ficava olhando o marido daquele jeito, ela queria levar o marido para poder ver o que Jesus falava, para mudar o marido também. E ele não estava nem aí para ela, não queria saber disso não. Joana, então, um dia, cheia das tristezas, dos dissabores, das mágoas, de tudo que ela passava com o marido, as dificuldades, porque além de ter dinheiro, o marido ter poder, ter essa casa luxuosa, cheia de criados, ela não era feliz. Tem hora que nós achamos que é felicidade, não achamos? Ah, se eu tivesse uma casa boa, um carro, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia até ajudar os outros. A gente acha que ia, né? Mas não ia não, porque se a gente não ajudar com pouco que a gente tem, não ajuda ninguém não. E aí, às vezes a gente acha que isso é felicidade, ter beleza, ter dinheiro, ter poder. A gente vê nos exemplos que não é por aí, porque o que a gente tem que ter está dentro de nós, não é por fora não. E Joana vendo aquilo, ela então, certa vez, ela procura Jesus para conversar com Jesus. Porque ela sempre acompanhava as pregações lá no lago de Jerusalém. Aí ela falou, vou conversar com Jesus, porque Jesus vai saber me orientar, saber o que eu faço com esse homem, porque esse homem está difícil demais. Aí ela vai procurar Jesus, certa tarde, onde ele estava descansando na casa de Simão Pedro, que era a casa do caminho. E quando ela chega para conversar com Jesus, Humberto de Campos, que veio falar sobre Joana, ele narra assim que Jesus a ouviu longamente. Eu até parei, gente, para poder prestar atenção nisso, porque eles não falam nada à toa, não, quando falam, para a gente prestar atenção. Aí, Jesus a ouviu longamente, então é aquela coisa. Mulher gosta de falar, né? E gosta de falar os detalhes. Não gostando de falar detalhes. Não é só mulher, não, é homem também. Estou falando mulher porque eles falam que é mulher que gosta de contar detalhes. Homem também, quando está empolgado, a gente tem que ouvir os detalhes. Então, é aquela coisa, eu gosto de dar um exemplo. Vamos dizer assim, que eu saí para ir na padaria de manhã e um cachorro foi atropelado.
Aí eu quero falar, né? Eu levantei tal hora e peguei a minha bolsa. Vou narrar os detalhes, ué. E quando eu tranquei a casa, eu vi que passou um cachorro e a gente vai narrando. Aí o homem vira e fala assim: o que aconteceu? Fala logo. Ai, acabou com a graça da gente. Espera, Jesus ouviu longamente. Calma. Aí, Joana foi contar a Jesus tudo o que aconteceu, seus dissabores, a vida que levava o marido, as dificuldades, tudo que o marido fazia, o jeito que ele vivia, que ela muitas vezes não concordava, e falou com Jesus que queria levar também o marido usa para poder ir ouvir as pregações, mas ele não queria saber daquelas pregações, e contando, e Jesus está ali ouvindo, quer dizer que ela falou foi muito, né? A gente já contou, foi muito detalhe. E hoje em dia também nós podemos ver que uma das dificuldades nossas é saber ouvir as pessoas. Né? Igual nós estávamos pensando comigo, né, Vanessa? Muitas pessoas saem para procurar psicólogo porque não tem ninguém que os ouve em casa. Então nós temos que parar e pensar nisso, gente. Vamos começar a ter paciência, trabalhar a nossa paciência para ouvir as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estão mais velhas, nossa mãe, nosso pai, mas também o nosso filho. Porque muitas vezes a pessoa quer falar algo que é a dificuldade dela no momento. Às vezes um jovem chega da aula e joga a mochila para lá, joga o tênis para lá e pula e cai na cama assim, até parecendo que está nadando, cai de cabeça. A gente fala assim: olha lá, já chegou. Ou então o marido, né? Vamos falar do marido, melhor. O marido chega em casa e a cara fechada, pisando tudo. A gente fala: lá, já chegou daqui, a gente está já em pé. Por que a gente não chega e pergunta: como foi seu dia, meu amor? Você está com algum problema? Às vezes vai ter uma resposta meio forte, mas aí nós trabalhamos um pouco da nossa humildade, esperando um pouquinho, voltando e perguntando de novo, porque às vezes está para conversar, né? Mas aí, por exemplo, aí o jovem se joga lá, a gente fala: lá, já chegou esse menino aí, ô mãe, eu estou com um problema aqui, o que você tem, meu filho? Não, mãe, fala uma coisa, a gente dá uma risada e fala assim: isso é problema? Para ele é, gente. Quantas vezes, o outro dia nós estávamos lendo a leitura aqui, nós matamos sonhos das pessoas porque nós não sabemos ouvir, ou então a gente ri da dificuldade do outro, mas a dificuldade do outro no momento é o que ele está passando com o problema dele. Então vamos ouvir, vamos aprender a ouvir igual Jesus ouviu Joana aqui, ouvia e ouve, nos ouve até hoje. Vamos aprender a ouvir o marido, que muitas vezes ele está com dificuldade, mas só de ver que tem ali a atenção acaba. Vamos aprender a ouvir as esposas, principalmente os detalhes, não é isso? Porque aí a coisa vai funcionando. E depois que Jesus ouviu a Joana reclamando que o marido não tinha uma religião certa, ela ainda falou: quem sabe, Jesus, você me ajuda? Dá um jeitinho para ele te seguir. Aí Jesus passou muito ensinamento comigo e ele começa falando assim: olha, Joana, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo do coração, dentro do coração dos homens. Todos os templos são de pedra. Porque igual ela falou, ele vai na sinagoga, não adianta a gente frequentar um lugar apenas aparentemente. Não adianta, nós temos que buscar algo que vai realmente nos preencher. Então Jesus fala: eu venho em nome de Deus abrir o templo divino no coração dos homens. Lá na lição 3 também, quando Jesus se encontrava em frente ao templo de Jerusalém, quando ele ia começar suas pregações, Jesus foi em Jerusalém e ficou olhando o templo. Alguns sacerdotes conversavam e um deles, que era o Hanã, que foi o juiz da sua causa quando ele ia ser crucificado, Hanã chegou perto dele e falou assim: o que fazes aqui, peregrino?
E Jesus dá a mesma resposta: eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé divina dentro do coração dos homens. Então quer dizer que tudo que a gente aprende é para a gente colocar dentro do nosso coração, para a gente poder aprender e passar. Não é passar por atitude, não é pregando e forçando o outro a vir, não. E aí Jesus continuou falando com ela que, olha, se seu marido é indiferente, se seu marido não te dá valor, ame-o mesmo assim. Olha só os ensinamentos de Jesus. Porque eu falo, gente, a gente tem os ensinamentos aqui que são maravilhosos, vem trazer algo assim que a gente fica realmente com vontade de seguir, mas na hora de colocar em prática, não é fácil, não. Mas nós estamos querendo facilidade para viver com Jesus? Se o próprio Jesus não teve facilidade aqui na terra, mas quando nós experimentamos esforçar um pouquinho para seguir, a gente começa a sentir mais leve. A gente começa a perceber a grandeza do ensinamento. Mas nós somos muito orgulhosos ainda. Eu até dei o exemplo, por exemplo, aquela coisa, a gente fala assim, nós precisamos de dar o primeiro passo para a gente sair de dentro de nós, como o Paulo de Tarso falava. Eu tenho que desvestir o homem velho e ser um homem novo. Mas muitas vezes basta a gente dar um passo. Mas a gente fica lá, meio assim, tentando dar o passo, mas o orgulho, muitas vezes, não deixa a gente ir. Mas enquanto a gente não vai, não dá aquele passo, aquilo está doendo dentro de nós. Mas é algo que a gente faz isso. Aquele alívio é assim, eu consegui me vencer, na hora a gente sente o bem-estar. Isso é coisa para a gente praticar. São várias situações, gente, aquela coisa assim, tem uma cadeira fora do lugar da minha casa. E todo mundo passa perto daquela cadeira, dá a volta da cadeira, e eu estou olhando e falando assim, gente, mas ninguém coloca aquela cadeira no lugar, não é possível. E eu estou olhando a cadeira e está doendo em mim. O povo está passando tranquilo, está pula a cadeira. Não está doendo em mim? O que eu tenho que fazer? Ir lá e tirar a cadeira e colocar a cadeira no lugar. Mas aí eu penso assim, tudo eu nessa casa, eu não sou obrigada. Aí eu fico olhando a cadeira sofrendo, vai lá, infeliz, coloca a cadeira no lugar. Aí a gente respira aliviado. Eu consegui me vencer. Pronto. Ninguém viu que a cadeira foi tirada, foi colocada onde que estava, porque o povo estava feliz, passando para lá e para cá. Então, são situações que nós devemos observar. Nossa, está doendo em mim? Aí eu vou xingar o outro, vai lá, faz isso. Não, eu vou lá, vejo o meu orgulho e faço. Aí Jesus ensinou isso para Joana, para que ela pudesse despertar e fazer as coisas. Você que está aprendendo, você vai cobrar do seu marido? Não são os santos que precisam de mente. Aí ela começou a perceber que mesmo buscando os ensinamentos de Jesus, é como se ela não tivesse despertado realmente, mas naquela hora ela estava despertando os ensinamentos. E ela começou a sentir uma felicidade muito grande, e Jesus ia falando, explicando as coisas para ela, e ela então viu que realmente era aquilo que faltava. E depois que Jesus ensinou tudo para ela, falou para ela assim, vá, filha, ser fiel. Ele falou, vá, filha, ser fiel. E Joana então foi para lá. E quando chegou em casa, ela procurou esquecer as dificuldades do marido e começou a enaltecer, a exaltar as qualidades que ele tinha. Ela foi esquecendo as dificuldades, os defeitos, porque tem hora que nós apontamos só dificuldade, não é, gente? Dona de casa faz um almoço delicioso e toda. Só que infelizmente errou no sal. Todo mundo vai comer comida, nada de comida salgada. Uma vez no mês, durante 29 dias, ela fez uma comida deliciosa. Ninguém falou, não, comida deliciosa. Não é isso? Às vezes também a gente tem que olhar para a pessoa fazer uma coisa lá, a gente não vê, mas na hora que está a dificuldade ali, porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando a comida está salgada, não precisa de ninguém reclamar, não, que a própria cozinha já fica triste com aquilo. Aí vem a mão, aí vem todo mundo e crucifica. Então vamos ver, gente, o lado positivo do outro. Todo mundo tem um lado positivo.
enaltecer as qualidades positivas da esposa, do marido, é aquela coisa igual nós, quando a gente fazia o seminário sobre relacionamento conjugal, e a gente falava muito sobre isso, no sentido assim, por exemplo, as fases lá do casamento, que são 7 fases, mas eu não vou falar agora, se não ficar curioso, outra vez eu falo, senão não vai dar tempo, mas aí a gente vai falar, por exemplo, a primeira fase é o namoro, que hoje em dia também tem namoro, fica, ou pega, ou namora, não sei, mas antes era o namoro. O namoro era aquela época em que você conhecia o rapaz, a gente conhecia, e voltava para casa e ficava esperando o telefonema, e ficava olhando ali para o telefone, e nada, e o coração ia ficando daquele jeito, o telefone tocava, saía correndo alegria, aquela energia, não é? Ah, que bom, aí atende. Não, até não estava ansiosa, não, que bom que você ligou, mentira, estava tão esperando. Então aquela energia, quando a gente olhar para o marido, olhar para a esposa e ver dificuldade, lembra daquele tempo, lembra daquela energia? Em que saía, que ia passear, que ia olhar as estrelas, conversar, aí casa só vê defeito, que é quando a gente fala das 7 fases, é a volta à realidade. Vamos ficar lá no tempo de namoro, independente de época, de ano. Aí a gente consegue, então, ir vendo as qualidades do outro. A gente consegue levar a vida com mais leveza. E Joana foi fazendo isso, foi levando, cada vez pensava em Jesus, até que o filho veio trazer as alegrias da maternidade. Porque quem é mãe, nós estamos falando dos meses das mães, né? Encerrando o mês das mães, é algo que não tem como narrar. Você pegar aquele ser que foi gerado dentro da gente, ao mesmo tempo perdido, sem saber o que vai fazer com aquela criança, porque não vem bula, não vem como fazer, o que fazer, mas é um sentimento tão gostoso, é algo realmente surreal. E Joana, então, ela teve essa alegria da maternidade. Mas em pouco tempo, os revés da vida chegam, a coisa foi mudando. O Cusa, que tinha poder, tinha posição, tinha prestígio, começou a perder o prestígio, começou a perder a posição social, começaram as traições, aqueles que se diziam amigos começou a trair, e ele que não tinha nenhuma base em que se segurar, não tinha o evangelho como nós temos, o aprendizado, que na hora da dificuldade a gente procura ter fé, para acreditar que dias melhores virão e que nada acontece por acaso. A Joana, ali firme, Cusa, foi perdendo o chão e adoeceu gravemente, porque nós sabemos que quando a gente não perdoa, que quando vem as dificuldades, vem todos os tormentos da vida, os revés que todos nós passamos, independente de ser rico, ser pobre, ser novo, ser velho, a hora que a gente tem que passar, igual minha mãe fala, o que a gente tem que passar, ninguém passa por nós, não. Nós que vamos passar. Por isso que a gente está aqui ouvindo, porque a hora que vier a dificuldade, a gente trabalha a nossa fé. Para a gente entender que Jesus, que Deus tem os propósitos para nós. Porque foi isso também que Jesus falou com a Joana. Se Deus colocou você junto com Ele, é porque existe um propósito, porque Deus é justo. Então, se nós chegamos aproximando de alguém, não sei se é seu marido, esposa, no trabalho, a gente pensou, meu Deus, eu vim trabalhar logo aqui, está dentro de nós. Se eu não for trabalhar logo ali, eu vou trabalhar ali, e a dificuldade vai estar lá, porque está em mim. Às vezes é com o vizinho, às vezes na casa espírita, porque a dificuldade está em mim. Então a gente tem que entender que eu tenho que trabalhar essa dificuldade. E aí, quando veio essa dificuldade, Cusa, que não tinha nenhum respaldo, fica enfermo gravemente, e Humberto de Campos narra que numa noite de sombras ele volta para o plano espiritual. Joana, que até então estivera no local rico, morando no castelo, com todas essas criadas que cuidavam dela com zelo, tinha de tudo do bom e do melhor, numa sociedade da época, ela se vê também
diante das maiores dificuldades. Não tinha como fazer, como manter a casa, manter criado, não tinha como fazer nada. Com um filho pequeno para criar, e sem saber o que fazer, ela então procura serviço, como se fosse doméstico hoje em dia, para poder criar o filho, para poder continuar a vida, para continuar vivendo. Algumas amigas a procuravam e falavam com ela assim: não, que vergonha, Joana, você trabalhando de doméstica, você cuidando de filho de outras mulheres. Ela simplesmente falava assim: olha, se Jesus, que foi esse Espírito puro que esteve aqui na terra, ele foi lidar numa carpintaria auxiliando seu pai a lidar com madeira, moldar madeira, por que eu não posso cuidar das filhas dos outros? Tem hora que a gente é assim, né, gente? Chega um médico, gente, não, ele é médico. Uai, ele está médico nessa encarnação. Ali a coitada, que ela é doméstica, coitada, né? Está ganhando o dinheiro dela com honestidade. Então não existe diferença de profissão. Existe ganhar o dinheiro com honestidade. E Joana foi trabalhar. E trabalhou muito e viu seu filho crescer com honestidade, com humildade, mas com muita fé, que ela jamais perdia a fé dela. E nisso começa uma grande perseguição aos cristãos. Porque na época, quem falava que era cristão ia para o circo romano para poder ser comido por leões, ia para os portos para poder virar tocha humana. Gente, não tinha um pingo de sentimento, sendo que Jesus veio trazer o contrário, né? Crucificaram Jesus e perseguiam os cristãos. Agora, quando a pessoa abjurava, ou seja, negava o Cristo, ela saía. Aí pode ir, você está tranquilo, mas se não abjurava, ela tinha que morrer ali, ou era crucificada ou passava por aquelas coisas. Então, reuniam, eram muitos cristãos, na época de 54 a 68, então foi muita perseguição. E na época de 54 a 68, quem governava o Império Romano era Domício Enobarbo, Lúcio Domício Enobarbo, que a história consagrou como Nero. Nero perseguiu os cristãos. Nero era totalmente desequilibrado, digamos assim. Ele era louco mesmo, ele era um psicopata. Porque a doutrina espírita tem esse lado de ciência, religião e filosofia. Então traz muita história, que a história lá do geral nos fala sobre Nero. Nero era louco. Ele esbanjava o dinheiro, ele fazia orgias extravagantes, e ele começou uma perseguição aferrada em cima dos cristãos. Ele queria mudar Roma, queria transformar Roma numa cidade mais bonita, e diz que Roma era de quarteirões. Nero então manda colocar fogo no quarteirão para poder mudar. Dizem que pegou fogo em quase toda Roma. Aí Nero sai fora, o que fez? Quem pôs fogo? Os cristãos. Ele tinha que culpar alguém, e a perseguição era dos cristãos. Então, na época de 68, foi levado de 200 a 500 mil cristãos para serem sacrificados. Olha só, gente, não era tanta gente assim. Aí, se não ajudasse, era com certeza levado à morte. E quando foi o ano 68, a Joana, com seu filhinho, ela vai para o Império Romano, já com cabelos nevados, já velhinho, seu filho já um rapaz. Mas a fé em Deus e em Jesus jamais ela esqueceu. Ela sempre seguiu os ensinamentos de Jesus. Aí, numa noite, a gente vê que ela está lá, presa num poste de martírio. Quando eu falei das loucuras de Nero, eu esqueci de falar que o Nero, ele morava numa mansão que ele chamava Domus Aurea,
que era a mansão Dourada, conhecida como Mansão Dourada. E a mansão era enorme. E diz que tinha uns jardins maravilhosos, porque na época jardim, essas coisas, o pessoal fazia as coisas bonitas mesmo, né? O Nero tinha um jardim enorme. Ele tinha insônias, porque ser desequilibrado, um verdadeiro psicopata, ele não conseguia dormir. Ele então colocava os cristãos, atava os cristãos ao poste, colocava o açafrão, que era como se fosse um líquido, né? Como se fosse uma gasolina, um negócio da época, e ateava fogo naqueles cristãos para poder clarear suas noites de insônia. Olha que ponto chegar desse homem, a loucura dele. Então ele ficava de insônia, ele ficava passeando lá naquele jardim claro. Mas todos os cristãos ali no poste. Aí no ano de 68, quando tem vários cristãos ali presos para poder atear fogo, eles ouvem um rapaz que gritava, um rapaz que chorava e gritava: mãe, mãe, abjura esse Cristo, mãe, abjura por mim que sou seu filho, mãe, você não vê que nós perdemos, abjura. Quer dizer, nega esse Cristo, mãe, nega para a gente sair daqui, mãe. Então era um filho pedindo para a mãe. Nós estamos encerrando o mês das mães. A gente vê que a gente quer mãe. Quando o filho corre e arrebenta o joelho ali, a gente sofre mais do que o menino às vezes, porque daí meia hora está correndo de novo, a gente, menino, ai meu Deus do céu, você está doente. Então dói na gente. Agora imagina um filho gritando: abjura esse Cristo, mãe. Quer dizer, que era só a mãe falar assim: olha, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus. Os dois iam sair. E a consciência? Que nós falamos que nós temos que estar bem com a nossa consciência. Todas as nossas atitudes, se nós não agirmos conforme a nossa consciência, a gente não vai ficar bem diante de nenhuma situação. Aquela mãe olha para o filho chorando, aquela mãe, Joana de Cusa, seu filhinho tão esperado, que ela cuidou com tanto zelo, que ela foi trabalhar na casa das outras mulheres para cuidar, era aquele rapaz já formado que gritava. Quando ela ouviu aquele grito daquele filho, começou a passar pela sua mente tudo que ela tinha vivido. Ela lembra do tempo de mocidade, os sonhos que ela tinha de casar, os sonhos que ela tinha de ter família. Depois veio o casamento, a alegria do momento de casar, as venturas da maternidade, ser mãe, foi maravilhoso o momento da maternidade. Lembrou das perseguições, dos revés, das dificuldades, da dificuldade com o marido, tudo que ela passou veio na mente dela, e aquilo foi passando, e aí ela lembra, finalmente, de Maria, mãe de Jesus, que passou por tudo que passou, vendo seu filho ali que não devia nada para ninguém, que só veio falar de amor, de perdão, de paz, de aceitação, resignação. Maria viu seu filho sendo crucificado e teve resignação e fé na hora. Então Joana olha para aquele rapaz que gritava, e ela lembra também da fala de Jesus: vá, filha, ser fiel. Nessa hora ela lembra que o ensinamento de Jesus não era para ser fiel apenas ao marido, que ela estava reclamando do marido, não era para ser fiel apenas ao marido, mas ser fiel a Deus, ser fiel a tudo que ela estava aprendendo, ser fiel às leis divinas. Ela lembrando de tudo, lembrando de Maria, da fala de Jesus: vá, filha, ser fiel. Ela olha para aquele rapaz que gritava. Quando ela vê, já tinha um soldado com a tocha na mão, porque quando o soldado viu o rapaz gritando, já se aproximou. Ela olha para aquele rapaz e fala com ele: cala-te, filho, você não sabe o que você está dizendo.
nós devemos ser fiéis a Deus. Aí, quando ela fala isso, o soldado dá uma gargalhada, daquelas gargalhadas de filme tenebrosa, e ateia fogo no rapaz, que começa a pegar fogo, e a mãe vendo aquela situação, o rapaz gritando, a mãe chora, as lágrimas escorrem. Porque não é pecado, não é errado a gente chorar, mas chorar para limpar a alma, chorar de sentimento. Às vezes a gente acha que está estudando a doutrina espírita, eu tenho que ser forte. Nós temos que ser forte diante dos revés, das dificuldades, mas nós temos sentimento. Morreu alguém, não morre, desencarna, é uma transformação, mas eu amo aquela pessoa, então chora, mas não chora de revolta, porque Deus levou, não. Chora para limpar o coração, pensando naquela pessoa, enviando energia positiva. É diferente. Então a gente pode e deve chorar para limpar o coração. E Joana, vendo aquele filho pegando fogo ali, virando uma verdadeira tocha humana, ela chora, lembrando de Jesus, mas com muita fé. Nisso, o outro soldado que estava do lado dela, já rindo também, fala com ela: então é assim? Esse seu Deus apenas te ensinou a ser covarde? É isso que vocês aprendem? Ser covarde? Ela olha para ele e fala assim: ele não me ensinou a ser covarde. Ele me ensinou também a vos amar. E fecha os olhos, e o soldado, com raiva, agora com raiva, porque ela falou, ele me ensinou a vos amar. Ele também ateia esse fogo ali na Joana. Joana começa a sentir como se fosse o calor, mas ao mesmo tempo é como se ela desmaiasse, não vê mais nada, não sente mais nada, apenas uma mão que como se a pegasse no colo, e uma voz inesquecível que fala com ela: vem, filha, vem, você venceu a morte. Era Jesus que foi recebê-la nos braços. Então é essa a história de Joana, com muita fé, que eu trago como exemplo dessa noite, para nós buscarmos trabalhar essa nossa fé. Porque às vezes a vida está difícil, tem reveses, os problemas são para nos fazer crescer. As dificuldades, para a gente transpor a dificuldade e ficar mais forte. Porque se nós formos vencendo esses obstáculos sem reclamar, sem achar que Deus é injusto, com certeza ao desencarnar, por mais que a gente ache que está sofrendo aqui, mas a gente tiver resignação, ao desencarnar nós vamos ter um ser que vai nos receber nos braços, que seja a nossa mãe, nosso pai, a nossa avó, o marido, a esposa, aquele ser que a gente mais ama, vai nos receber. Mas é preciso a gente ter fé e passar pelas dificuldades. Então eu quero deixar essa mensagem nesse último dia, nessa última quarta-feira que nós estamos falando das mães, sobre essa fé, essa resignação, mas principalmente trazer o exemplo de Maria Santíssima de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe desse mestre, desse Espírito que veio aqui na terra sem ter necessidade, mas para nos trazer o conforto dos seus ensinamentos. E aí, para encerrar, mais uma vez eu peço a todos que nós possamos prestar atenção, que a gente vai trazer também uma música em homenagem à nossa mãe Maria de Nazaré, encerrando o mês de maio. Eu chamo mais uma vez o Gabriel e a Ailma para a gente cantar a música, que vocês também possam então continuar buscando aí ficar elevados com a